Boa noite, mais uma vez. A página que foi lida é muito interessante, que fala sobre abrir a mente, não é? A gente já abrir seu conhecimento. E muitas vezes o que fez me refletir enquanto estava aqui sentado ouvindo, muitas vezes o que a gente fala aqui não é uma verdade suprema, não é uma verdade superior. Procurem, questionem, informem-se, vão mais fundo. A maioria de nós traz as referências dos livros. A maioria dos livros são de livre consenso, de livre acesso na internet e tudo mais. Se tiverem dificuldade, peçam ajuda. Questionem-se, tá bem? Então a gente hoje vem falar sobre amor aos animais. O mês passado falamos de mediunidade, a gente vai buscar algumas coisas do mês passado e a gente começa a falar sobre os amores aos animais, à natureza e tudo mais. E uma das primeiras coisas que a gente deve distinguir é que a gente vai tratar de animais não humanos. Isto quer dizer o quê? Que nós também somos animais, não é? A classificação biológica é que nós também somos animais. E muitas vezes nós usamos o termo animal como um xingamento pejorativo e a gente esquece que a gente está xingando a gente mesmo, porque eu também sou um animal, não é? No Espiritismo a gente tem a classificação do reino hominal, não é? Que seria a classificação hominal e depois angelical. Mas pela biologia nós somos animais. Então hoje a gente vai falar de animais não humanos, né? Amor aos animais. Antes a gente vai classificar amor. E é curioso, e quem já me conhece sabe que eu sou chato, eu costumo falar que as palavras têm um sentido para cada um de nós. Cada um interpreta num sentido. E eu fui procurar o que era amor no dicionário, só aqui tem 5. Depois aparece mais 12 classificações. Que estranho, né? Por que a gente precisa tanta coisa para explicar o que é amor? E esse é o amor que a gente vê nos dicionários. A 5ª é a disposição dos afetos para querer ou fazer o bem a algo ou alguém. Algo ou alguém. A gente já começa no dicionário classificando como algo, né? A uma coisa, a um objeto. E alguém, a gente pensa num próximo, num ser semelhante a nós. A gente já começa aqui complicando as coisas. Porque no dicionário ele classifica que isso pode ser amor à humanidade e amor aos animais. Não é? Diferente de desprezo e indiferença. Isso também é importante. Porque a gente pode ter amor não tendo desprezo, não tendo indiferença. Já é um princípio. Não é? E daí a gente usar o termo animal pejorativamente é um desprezo. É uma indiferença. Então a gente começa a ter que prestar atenção nessas coisas. Mas eu não queria falar de amor do dicionário, porque a gente não vai falar de amor de dicionário. A gente vai tentar fazer aqui hoje, eu vou tentar trazer para vocês, uma coisa mais ou menos que os espíritos disseram para Kardec, quando ele foi criar a revista espírita, que a gente já apresentou aqui um tema sobre isso. Ele disse o seguinte, os espíritos disseram a ele: quando fores fazer a revista, faz com cunho científico e com cunho cultural geral, para despertar o interesse dos cientistas e o interesse do público em geral. Então a gente vai tentar fazer aqui uma coisa hoje tipo, tá? Revista espírita. A gente vai falar das duas coisas. Então, só para trazer algumas imagens também, de cunho geral, esse senhor chama-se Jorge Barcelar. Ele é médico veterinário, trabalha na região da Murtosa, candidatou-se à Câmara, não conseguiu ganhar, é vereador há tempo inteiro na Câmara da Murtosa. Ele é um fotógrafo exímio, excelente. Tá? São algumas das fotos deles. Ele retratou durante algum tempo pessoas e seus animais, era o tema. Essa foto ganhou um prêmio na Unicef, em 2017. Essa foi o 3º prêmio do concurso mundial de fotografias em 2016 na categoria fotoreportagem. Tá? Repara só numa coisa, que a senhora tem um ar assim meio descuidado, né? Que a gente chamaria andrajoso, o quê? E ele diz que essa senhora só tem a galinha em casa para ficar com ela. Vive sozinha, só tem a galinha. Não é? Curioso.
outras imagens que ele tira, outras fotos. Essa não foi premiada, mas as fotos são belíssimas. Se vocês entrarem na internet e colocar Jorge Bachelard, vocês vão ver uma série de fotos. Porque, querendo ou não, todos nós tivemos contato, ou temos contato, que não seja, no meu caso, profissional, com animais não humanos. Não é? Na infância, no dia a dia, alguém que tinha uma criação, porque a gente vive aqui no meio mais rural do que urbano, mas todo mundo tem uma ligação, ou tem um avô que teve, ou tem uma avó, bisavô, por aí afora. Todo mundo tem contato com animais. E quando a gente falou em amor, que não era para ver o amor do dicionário, a gente vai ver o amor que realmente importa. Tá bem? E a gente vai encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde tem amar o próximo como a si mesmo. Essa é a grande máxima que Jesus quis trazer e mostrar para todo mundo. Não é? E tem um subtítulo, que são as instruções dos Espíritos à lei do amor. Tem instruções de 3 Espíritos, que eu não trouxe extensamente, não trouxe tudo, trouxe só algumas partes, só para a gente refletir. E diz assim, no primeira instrução: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, Jesus é das personalidades mais importantes que apareceu no mundo até hoje. Tanto é que ele divide o tempo. Não é? A gente tem antes de Jesus e depois de Jesus. Foi a única pessoa que fez essa divisão. A gente, há 15 dias atrás, ouviu falar o André Luiz que Chico Xavier foi a segunda pessoa mais psicografada, mais biografada no planeta. A primeira foi Jesus. Não é? Então, daí a importância. Esse amor, o amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, é exatamente o que Jesus queria. É desse amor que a gente vai tentar falar, tá bom? E tem aqui mais à frente, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, o sentimento de amor é um instinto que a gente foi progredindo e transformando nessa sensação. Nós não somos todos animais. Nós não temos instintos, porque é o instinto que nos faz sobreviver. Há uma doença que é uma síndrome, que as crianças nascem sem a sensação de dor. Tem uma desencarnação precoce, porque não tem medo, não tem dor. Ele quebra o braço e continua caminhando, ele quebra a perna e continua andando. Essa dor faz com que a gente desperte. E esse instinto é que faz, com a progressão, com a nossa evolução, faz com que a gente consiga chegar no sentimento. Ok? E diz ainda, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Lembra uma história que eu contei aqui uma vez, que um senhor parou para um camponês que estava na rua, assim, no meio de uma fazenda, né? Ele estava passeando, parou de carro e perguntou: então, essa terra dá batata? Dá não, senhor. Essa terra dá fruta? Dá não, senhor. Essa terra dá milho? Dá não, senhor. Ué, se plantar não dá nada? Ah, se plantar dá. Não é? Então, todos nós somos espíritos que precisamos ser cultivados. O que cada um de nós cultiva é a nossa responsabilidade. Não é? Se a gente cultivar o amor, a gente vai chegar lá. Toda riqueza futura depende do labor atual. Tudo que a gente vai conseguir na frente vai depender do que a gente faz agora. Que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. Granjear é adquirir, a gente vai acumular, né? Mais do que bens materiais, a gente vai acumular sentimentos. Porque a gente está transformando instinto em sentimento, e esses sentimentos a gente vai ficar acumulando. E isto vai funcionar lá na frente. Quer ver uma coisa curiosa sobre o tempo? Que era mais ou menos, resumindo grosseiramente, que Einstein me perdoe, é o que Einstein dizia sobre a teoria da relatividade do tempo. A gente tem um sistema solar, que tem vários planetas. O Sol está no centro. Quem está primeiro? Mercúrio. Quem está? A Terra está mais ou menos a meio, depois tem outros planetas, que não me pergunta, que eu já não lembro, estão para trás. Não é?
O sol que a gente está vendo agora levou 8 minutos, a luz do sol, quando a gente observa, levou 8 minutos para chegar a nós. Levou menos em Mercúrio e vai levar mais para Vênus. O sol que a gente está vendo agora, para Mercúrio é passado, para Vênus é futuro e para nós é presente. Ok? Então, o que a gente tem que olhar é para o futuro e vai refletir no que a gente está fazendo agora. Exatamente agora. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Foi ditado por Lázaro. Isto a gente vai adquirindo, vai acumulando e vai granjeando aquilo que a gente quiser cultivar no nosso espírito. Se não cultivar nada igual o outro lá da terra, não vai dar nada. Tá bem? Mas tem outra mensagem que diz que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ah, eu não sou assim, eu não gosto disso. Tem. Mas eu sou tão ruim, tão mal. Mas tem. Ah, mas eu não faço bem. Mas tem. Todo mundo tem, no fundo, um pouquinho da centelha. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Ou seja, se a gente conseguir cultivar e aplicar isto, a gente não está ajudando só a nós, está ajudando a todo mundo que nos envolve. E, pelo que as leis do Espiritismo nos dizem, se nós estamos aqui todos juntos hoje, nós todos temos um compromisso qualquer em comum. Não é? Eu já falei, eu morava a 13 quilômetros do Lutênio e nunca vi o Lutênio na vida. Aí vim para cá morar a 13 quilômetros dele e o encontro. Alguma coisa a gente tem que resolver. Não é? Então todos nós temos alguma coisa para resolver. E isto vai fazer com que melhore a moral daqueles que me envolvem, que, por exemplo, através do exemplo, né, eu vou contagiando, sem falar nada, a gente vai contagiando os outros. Né? É comum aqui, às vezes as pessoas viram para a gente e dizem, lembra aquele dia que você fez isso? Eu não lembro. Ah, mas aquilo me marcou. E a gente não faz ideia do que marca as pessoas quando a gente passa, né? A gente não sabe que pegada que a gente deixa na vida das pessoas. Mas é importante a gente, então, ter esse cuidado, ter essa vigilância. Tá? E vai ser feliz durante a vida terrestre. Quem é que não quer? Quem não quer, levanta o braço. Pois é, todo mundo quer, não é? Mas tem que cultivar. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. E quando ele fala que façais aos outros, aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que a gente está falando de animais hoje, não humanos, não é? Então não façais nem aos animais não humanos aquilo que você não quer que façam a você. Procura preservar em toda a criação de Deus, em tudo que nos envolve. Isto foi uma comunicação dada por Fenelon. E a terceira, e a última, que é: amai muito a fim de serdes amados. Guardem esta frase, tá bem? Que a gente vai precisar dela mais na frente, tá bom? Amai muito a fim de serdes amados. Se ninguém lembrar de mais nada de hoje, lembra dessa frase, tá bom? É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis, antes de deixares o invólucro terrestre. A gente vai conseguir se espiritualizar antes de sair daqui. Quem esteve no estudo de sábado sabe que sair daqui espiritualizado é joia. Porque não tem que ficar lá dormindo não sei quanto tempo. Não é? Então, é importante a gente ver que isto faz com que a gente cresça, evolua e vá granjeando esses sentimentos que a gente quer.
Amar, no sentido profundo do termo, agora esquece o dicionário que a gente leu agora, e vamos ver isso. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo é honesto, tá bem? Consciencioso para fazer aos outros o que queria que esses lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Bacana, né? A gente tem que tentar entender e bota aqui, acabrunham seus irmãos. Vou puxar a brasa de novo. Não humanos, inclusive. Tá bem? Eu estou falando só de animais porque a Cristina vai falar de vegetais e minerais, então eu não quero muito me meter na área dela. Tá? Esse foi uma comunicação dada por Sasson, que era um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, que teve junto com Kardec. Então, agora que a gente já sabe o que é amor, o que a gente tem que fazer para amar, e amar muito para depois a gente ser beneficiado, vamos ter uma aula de biologia, tá bem? Quem não gosta de biologia não precisa fechar os olhos. É animadinho e não fica muito maçante. A gente vai falar de ectoplasma, que o André Luiz Schiarini também falou há 15 dias atrás. Não sei se vocês lembram quando ele falava nos efeitos de materialização e tudo mais, que Chico Xavier doava fluido e os médiuns doavam fluido para depois ser manipulado e tudo mais. Aquele fluido era ectoplasma. E vamos falar de ectoplasma porque lá na frente vocês já vão entender. Então, é uma substância semimaterial que premeia a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. É preciso para haver comunicação. Só os seres orgânicos é que produzem ectoplasma. Os não orgânicos, como as pedras, minerais, água, ar, não produzem ectoplasma. Precisa de um corpo orgânico, animado. Permite que entidades espirituais possam atuar sobre a matéria. Ou seja, quando alguma coisa, por exemplo, algum fenômeno que Kardec, das mesas girantes, era necessário ter ectoplasma para os espíritos manipularem e fazerem as mesas girar. O espírito não podia chegar ali, pegar na mesa e fazer. Sem ectoplasma ele não consegue fazê-lo. Tá bem? Pasta flexível, maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Isso é só para a gente ter ideia do que é ectoplasma. É composto por carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Isso é fácil, todo mundo sabe o que é isso. Né? Ah, mas isso é coisa de espiritismo. Não, isso é ciência. Tem uma fórmula química que está errada, que ficou desformatada aqui, mas é o S5O242. Tem carbono, 120 moléculas de carbono, 1184 de hidrogênio, 218 de nitrogênio, 5 de enxofre e 249 de oxigênio. Tá bem? Aqui está errado, aquele O249 é aqui. Então, isto é ciência. Ok? Ectoplasma é ciência. E vamos lá entender como é que a gente forma o ectoplasma. Através da alimentação, nós vamos alimentar as nossas células. Isto é uma célula, tá bem? Cada um de nós tem uma série delas que a gente até perde a conta. Quando a gente come, a gente transforma glicose, o alimento a gente vai buscar a glicose. E a gente vai juntar oxigênio, que tira do sangue, porque a célula precisa de oxigênio para funcionar. Isto vai para uma organela, para uma coisa chamada mitocôndria. Esse é um nome muito estranho para todo mundo? Não. Mais ou menos parecido com a biologia até agora, né? Aquela facinha má. Agora vai complicar. Essa mitocôndria liberta energia e gás carbônico, tá bom? Do processo que vai fazendo. Até aqui tá fácil. Essa energia vai se transformar em trifosfato de adenosina, que é o ATP. ATP é a molécula que a gente precisa, que é esta molécula aqui, que a gente precisa para funcionar, para o músculo contrair, abrir, enfim, para abaixar, levantar, para pensar, tudo precisa de ATP. Perde o gás carbônico e produz também ectoplasma.
parte dessa energia é transformada em ectoplasma. E vai depender da condição fisiológica de cada um. Uns têm condição de produzir muito, outros têm condição de produzir pouco. Quem os são, quem não são, eu não sei. Já disse, eu não vejo nada, não sinto nada, não percebo nada. Então, até às vezes é bom. Então, a gente vai ter ATP e ectoplasma. Se eu tiver muito ATP, eu vou ter mais produção de sais minerais e vitamina B3. Se eu tiver mais ectoplasma, eu vou ter menos sais minerais e vitamina B3. Ok. Só que, se a gente for ler, isto está descrito, isto até agora é biologia, está descrito também em Evolução em Dois Mundos, que é um livro de psicografia de Chico Xavier por André Luiz. Ele diz que, por intermédios das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico o que se ajusta todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Grande palavreado, grande confusão. Resumindo, as mitocôndrias vão produzir o ectoplasma e vão transmitir para o carro físico, o corpo, todos os estados felizes ou infelizes. Esse ectoplasma pode ser feliz ou infeliz. O que vai determinar esse felicidade ou infelicidade? Não é? Vai ser o processo que a gente vai ver aqui mais à frente, que é o meu estado mental. A atitude que eu tiver perante qualquer que seja a situação, eu estou produzindo ectoplasma, queira ou não, tá bem? Ninguém diz, agora produz, agora não produz, agora não. Está produzindo ectoplasma. Esse ectoplasma vai ter ação, o estado mental vai ter ação sobre esse ectoplasma, que vai transportar para o corpo físico. Por que a gente veio até aqui? Porque se eu tiver muito ectoplasma com um estado mental, raiva, nervosismo, agressividade, ansiedade, qualquer que sejam as emoções negativas que vocês possam pensar e imaginar, eu vou ter um processo de intoxicação do meu corpo físico. Se eu tiver um estado mental elevado, de amor, de atitude, de quero, tudo vai dar certo, vamos embora, otimismo, eu tenho uma sublimação. Eu tenho um ectoplasma que está rodando em mim, que é beleza, 5 estrelas. Mas vamos pegar no ectoplasma de intoxicação, que é esse que custa mais, né? Que todo mundo já disse aqui que queria ser feliz, por isso. Esse ectoplasma fica acumulado no corpo, tá bem? Vai se acumulando a produção. E eu só tenho um jeito de colocá-lo para fora. Vocês conseguem ver daí o que é? Pequenininho? Dá não, né? Vou botar grande, que é para vocês verem grande. Só tem um jeito de liberar ectoplasma. Amor. Beija muito, abraça muito, faz boas coisas, para quem vocês quiserem, para quem vocês acharem que deve, mas doem-se. Doar é o que vai fazer vocês liberarem ectoplasma. E por que eu preciso liberar ectoplasma? Ectoplasma é energia. A gente não viu o que é energia? E a energia fica circulando no nosso corpo e ela vai encontrar um ponto que vai se ligar a ele. Normalmente esses pontos, que normalmente são chamados pontos gatilho, que é onde as coisas começam, é aquela célulazinha que já estava pensando em ficar diferente. Aí vem um ectoplasma que está intoxicado e ela vira um cancro. É aquela situação que eu estou debilitado, que eu estou triste, que eu estou acabrunhado, aí o ectoplasma vira depressão. Aí eu estou numa sala que eu estou já intoxicado de ectoplasma, aí vou viajar de avião, o ar-condicionado, pego gripe. O problema da gripe não é o avião. O problema da gripe não é o ar-condicionado. Porque numa sala toda aqui cheia, se a gente botar um vírus da gripe, tem quem fique doente, tem quem não fique. Então, o ectoplasma é importante para isso, tá bem? E a gente só consegue liberar ectoplasma através do amor.
Não sei se vocês têm uma história indígena. Não é com animais, é com plantas, desculpa, com árvores. Que os índios precisavam de árvores grandes e frondosas para fazer canoas, para ir no rio. Os índios então se juntavam numa floresta, escolhiam a árvore e falavam para do lado: eu vou te derrubar. E as outras desmaiavam. Ah! Eles viravam e cortavam que desmaiou. Ah? Por quê? O ectoplasma das árvores, quando baixava, eles tinham menos problema e causavam menos sofrimento. Né? A que ficava, vão me cortar. Espantada, estava acordada. As outras todas desmaiavam. Então eles iam e cortavam uma das desmaiadas. Tá? Isto é amor. Há quem ande pela rua abraçando árvores. Não é maluco. Não é maluco. Ele quer libertar ectoplasma. Uma vez eu fui com o Casimiro, fomos no Parque da Cidade com os Casimiros, nossos 3 filhos pequenos e os 2 filhos dele na altura ainda, que agora são 4, mas na altura eram 2 pequenos. E todo mundo, os filhos do Casimiro, começa a abraçar a árvore, o Casimiro também, e o Bruno vira para mim: o que eles estão fazendo? Eu falei: sei lá, cara, vamos perguntar. E o Casimiro usava essa técnica para conseguir se libertar de ectoplasma. Né? Abraçar uma árvore. Parece uma coisa tão boba, tão banal, mas faz de conta que está fazendo outra coisa qualquer e abraça a árvore, faz lá a sua oração, faz o seu pensamento, faz o que achar que deve fazer. Então, por que amar muito vai fazer com que a gente seja feliz? Porque esse ectoplasma sai fora. E se sai, é porque você não precisa dele. Fique tranquilo, volta a fazer tudo de novo. Tem que comer, tem que beber, porque através da água também, a água faz com que o ectoplasma flua todo no corpo. Então, esse é o amor que eu queria trazer para vocês. A gente acabou aqui a primeira parte, que era o amor, tá bom? Agora vamos começar a dos animais não humanos. Eu trago um vídeo que esse é o sonho de qualquer veterinário. Queria trabalhar só com animais assim. Não sei, dá para ver bem aí, pessoal? Tem som, seu Antônio? Isso não é em Portugal, isso é num país qualquer que eu não sei a língua, tá bem? O veterinário também tem um penteado muito engraçado. Essa senhora está segurando é para fazer o garrote, tá bem? Não é para segurar a pata. Quem já viu gente gritando que vai levar injeção? Ahá! Ahá! Quem me dera só ter pacientes assim. Quem me dera. Olha, dá até uma mordida aqui agora. Quem me dera. Então, isto há um ambiente tranquilo, calmo, que o ectoplasma todo está cheio de sublimação, está tudo bem, e a cadela é tranquila, está resolvida, vai lá, senta, faz o que tem que fazer, e ninguém chama, não é? Olha outro vídeo legal. E a gente estava passando aqui, nós estamos na rua e a gente achou uma coisa maravilhosa. Eles colocam comida aqui para os cachorros e esse aqui está aqui comendo. E olha a fila, gente, esperando a hora deles. Ai, que coisa linda. Olha aqui, ó. Tá esperando. Ninguém briga lá. Ninguém briga, tá todo mundo esperando. E tá mais para frente, eu cortei um pouco o vídeo, porque era um pouco extenso. Tem um que pergunta: e se ele comer tudo? Aí depois a gente põe mais. Que bacana, né? E a gente, Emmanuel dizia muitas vezes pra gente: observe a natureza. A natureza vai ensinar muita coisa para vocês, né? Muitas coisas interessantes. Olha essa. Isso é um pássaro que existe no Brasil, chama tangará. O Chiroshipfia caudata é o nome científico. Olha que bacana. Isso é um macho. Está uma fêmea parada e 3 machos, 4 que depois juntou mais um, fazendo a dança do acasalamento, querendo. E a fêmea está escolhendo quem vai. 2 já saíram.
Tá bem? E uma coisa que eles acharam curioso nos dois, que a gente vai ver os outros dois já, vai aparecer para frente, que eles não brigam. Os outros dois depois estão no outro galho, juntos, esperando outra fêmea chamar para voltar a fazer. Não há aqui pancada. Depois há a cópula e pronto. Semelhanças com a nossa vida. Agora vamos fazer uma... Vocês viram a fêmea e os machos? A fêmea é feinha, né? A fêmea é feia. Comparado com as cores do macho, é muito mais bonito. Por isso, senhoras e meninas, não precisa ficar se embelezando, empetecando, não sei o que, tá vendo? 4 machos rodando, aquilo demora um monte de tempo. É uma fadiga brutal para os machos, mas é um exemplo da natureza para a nossa vida. Agora, mais umas informações. Esse senhor é um advogado americano, Gary Francione. Esse senhor luta muito pelos direitos dos animais. E ele, a certa altura, um advogado renomado, já bem conceituado, começa a tomar a causa para ele dos direitos dos animais. E ele desenvolve uma teoria que chama teoria do abolicionismo. Estava me faltando a palavra. Por que a teoria do abolicionismo? Porque ele acredita que a forma como a sociedade trata os animais é a escravidão. Então, se a gente tratava humanos como escravos e passamos dessa fase abolicionista, vamos olhar para os animais de uma forma abolicionista. Libertar da escravidão. E ele tem 5 pontos. Primeiro ponto, sem ciência. Sem ciência é um conceito que é relativamente novo, não é? Que diz que todos os seres capazes de sentir, humanos ou não humanos, aqui ele já coloca, têm um direito, o direito básico de não ser tratados como propriedade. Tá? A nossa legislação em Portugal já trata disso. Os animais já não são objetos, são animais não humanos. Sem ciência é a capacidade que os animais, é demonstrada a capacidade dos animais sentirem. A nossa coluna vertebral é semelhante à maioria dos animais não humanos, inclusive peixe, se vocês não sabem. A nossa transmissão de impulsos nervosos é muito semelhante à maioria dos animais vertebrados, lógico, e inclusive peixe. Tá bem? Então, esse é o conceito de sem ciência. Há vacarias hoje em dia, criações de vacas para produção de leite, em que eles têm uma grande área, que os animais já não ficam muito confinados, ficam grandes, e eles observaram o seguinte: há grupos sociais dentro das vacas. Há vacas que se dão bem, há vacas que se dão mal. Então fica um grupo de vacas num canto, outro grupo de vacas no outro. Não é? Qualquer semelhança com humanos é mera coincidência, tá bem? Ninguém aqui é vaca, tá bom? Então, a segunda coisa que ele diz, que é o abolicionismo, não é? É o reconhecimento desse direito básico. Animais não são propriedade. Significa que devemos abolir e não apenas regulamentar qualquer tipo de exploração institucionalizada dos animais. A regulamentação pressupõe propriedade. Se eu tiver uma lei, quer dizer que ela é minha propriedade. Não é? A gente tem que acabar com isso. Nem ter lei. Por que a gente tem que ter lei? Se a gente tem uma lei que nos proíbe de fazer alguma coisa, é porque a gente faz. Por que tinha que ter uma lei para proibir andar a mais de 120 na autoestrada? Isso tinha que estar já na cabeça de todo mundo. E por aí afora. É isso que ele vem dizer. Depois, ele vem acabar com o especismo. Ou seja, assim como rejeitamos o racismo, o sexismo, a homofobia, a misoginia e o preconceito contra as pessoas de idade, rejeitamos o especismo. Misoginia é discriminação das mulheres. Tá bem? Que o Donald Trump trouxe esse termo muito para a baila recentemente. Então, a gente tem que rejeitar essa questão de tratar animais de uma forma, animais não humanos de uma forma diferente, porque isso é um especismo, a gente está botando uma espécie diferente da outra, quando todas deviam ser iguais. O quarto que ele traz é o direito contra o bem-estar, direito versus bem-estar.
Reconhecer que não vamos abolir de um dia para o outro a condição de propriedade dos não-humanos, apoiando as ações de bem-estar. O que ele quer dizer com isto? A gente não vai de um dia para o outro parar todo mundo e começar a respeitar animais. Nada na sociedade surge de um dia para uma noite, de um estalo de dedos, porque o Marcelo quer ou porque o Lutênio Espírita mandou fazer. Não acontece. Tudo tem tons de cinza. Não é? Tudo vai mudando gradativamente. Enquanto a gente não conseguir chegar lá, tenho que zelar pelos direitos dos animais, fazendo o bem-estar animal, que é um conceito que também tem surgido há alguns anos. E por último, é o veganismo. O passo mais importante que qualquer um de nós pode dar rumo à abolição é adotar o estilo de vida vegano e educar outros sobre veganismo. Tá bem? Parar de comer carne. Tá? Ah, mas não dá. E não é possível a gente parar de comer carne de um dia para o outro, porque a gente tem necessidades fisiológicas que são precisas. A gente só consegue absorver nitrogênio pela alimentação, pela proteína animal. A gente não consegue doar. A gente pode falar sobre isso, o perispírito tem uma parte que absorve do ar, mas isso é tema para outra coisa. Então, nós, encarnados, só conseguimos absorver nitrogênio através de proteína animal. Tá bem? Então ainda é necessário que a gente coma carne. Mas eu não preciso comer 1 quilo de carne, né, pessoal? Eu não preciso comer carne todo dia. Eu não preciso fazer 2 refeições por dia com carne. Cada um segundo a sua consciência. Ama muito para o ectoplasma sair e procura ajustar a sua vida para que seja o possível. Tá? Isto é um monumento que tem do lado do Hyde Park, na Inglaterra, tem aquele parque central, foi construído em 2004. Tá? Isto é um monumento, está escrito aqui nesse canto, que é para os animais na guerra. É um monumento de agradecimento dos ingleses a todos os animais que serviram na guerra e que morreram na guerra. Atrás, isso aqui são 2 muares, né? São 2 burros de carga. Nessa parte do muro que está ali, eles enumeram os animais. Vai de pombo, porque os pombos eram meio de correio, não havia internet nas guerras, né? Em 1915, né? Quem que tinha celular? Ninguém tinha telemóvel. Ninguém tinha telemóvel em 1915. Então o meio de comunicação dos campos de batalha eram pombos. E eles soltavam 20 pombos com a mesma mensagem. Não é? Por quê? Porque eles sabiam que dos 20 pombos chegava 1, chegavam 2. Por quê? Porque o inimigo também sabe que eles vão mandar pombos. Então vamos ficar aqui matando os pombos. Né? Vai dos pombos aos elefantes, porque eles na guerra na Índia usavam os elefantes. Os ingleses usaram muito os elefantes. E eles têm aqui e cães. Isto é um cavalo, uma estátua de bronze enorme de um cavalo, e está ali um cão. Então, isto é um reconhecimento. De que serve? Serve para a gente passar lá e refletir, e ter respeito, e procurar agir diferente da agora para frente. Para trás não dá, mas vamos fazer da agora para frente. Tá bem? Também um livro que foi falado aqui semana passada pelo Lutênio, que foi a Conduta Espírita. Ele tem uma parte na Conduta Espírita só sobre animais, e que está perante os animais. Abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há advertimentos que são verdadeiros delitos sob os disfarces. Quando a gente era recolector, ou quando a gente andava caçando nas encarnações passadas, caçar era uma necessidade. Será que hoje é? Né? Isto, eu não... Atenção, eu disse no início, eu não trago verdades, eu não tenho nada, absolutamente nada contra. Para vocês terem uma ideia, um dia a gente estava voltando, estava eu, a Glaucia e o Felipe e o Alexandre, a gente estava no carro voltando, e era uma sexta-feira à noite, a gente não tinha assim nada. O que a gente vai fazer? Tínhamos jantado? Vamos para casa.
Quando a gente está passando em casa, passa ali em Oliveira do Bairro, quem conhece, tem ali o pavilhão de exposições, que estava tendo uma exposição de aves, de pássaros, que é muito grande e tem muitos pássaros. Aí a gente falou, vamos ver a exposição. A primeira coisa que me veio, não é porque fui eu não, mas a primeira coisa, para que a gente vai lá dentro ver pássaro preso em gaiola? Vamos embora. E a Glaucia falou, realmente, o que a gente vai ver pássaro preso em gaiola? Amanhã a gente acorda, vai para o meio do mato e fica vendo e ouvindo passarinho. Não é? Isto é uma reflexão. Eu não tenho nada contra quem cria pássaros, atenção. E como eu disse, isto é um processo. Vai acabar. As touradas vão acabar? Vão acabar. É inevitável. Quantos anos vai levar? Não faço a mínima ideia. Mas se eu não alimento, e o outro também não alimenta, e o outro também não alimenta, e o outro também não alimenta as touradas, elas vão acabar por falta de público. Tá? E continua. No contato com os animais, a que devote, estima, governar os impulsos de proteção e carinho a fim de não cair em excessos obcecantes, a pretexto de amá-los. Toda paixão cega a alma. Lá no início tinha no dicionário amor como paixão. Não é esse amor que a gente está falando aqui hoje, tá bem? A gente está falando do amor de Jesus, aquele que respeita, principalmente, e que faz aos outros aquilo que a gente quer que faça a nós, seja humano ou não humano. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente a necessidades naturais da vida aos impositivos justos do bem. Para que eu vou fazer no Natal peru, leitão, cabrito, chanfana e tudo mais? Escolhe um, faz um e come menos. Chega. Sabe que tem um estudo japonês que diz que quem menos come mais vive. Não é mentira não, é verdade. Japonês vive muito tempo, porque come muito pouquinho. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas japonês vive muito porque come pouco. Está provado. O uso edifica, o abuso destrói. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais sem lhe administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa justiça. Isso está um pouco fora do nosso tempo, porque hoje em dia a gente tração animal usa muito pouco, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, tinha vacas marinhoas aí trabalhando, que era um disparate. Hoje em dia, achar uma vaca marinhoa, só o Barcelar é que encontra lá nos recônditos, né? É muito pouco frequente. Mas também é uma alusão e uma chamada de atenção. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique o seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Havia em tempos, e Kardec relata isto de uma certa forma em alguns de seus estudos, que o magnetismo animal era diferente do magnetismo humano. Tá? E havia aqui uma controvérsia dentro do seio espírita que não se devia aplicar passe aos animais, que não devia aplicar água fluidificada. Hoje em São Paulo tem um centro espírita para animais não humanos. A audiência é cão, gato, galinha, periquito, papagaio. Lógico que ele tem que ser levado por alguém, não é? E esses animais não humanos, desculpa, não quero ofender ninguém, fazem o que esses animais humanos fazem às quartas-feiras aqui. Sentam, ouvem uma palestra e os animais não humanos vão tomar passe. Isso é uma maluqueira. Não, está dizendo aqui, usar recursos terapêuticos possíveis sem desprezar os de natureza mediúnica. Se você puder usar os de terapêutica mediúnica, use. Mais uma vez, ectoplasma. Os espíritos precisam de ectoplasma para fazer até aquilo que a gente está pedindo. Ajuda, salva esse animal. Tá bom, mas eu tenho que sintonizar e doar ectoplasma para que o espírito possa fazer alguma coisa. Tá bem? Apoiar, quando possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva,
animais não humanos, alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Todos nós precisamos evoluir, inclusive os animais. E pode-se haver a pergunta, por que os animais sofrem? Porque existem dois tipos de evolução, não é? A dor que faz a evolução e o amor que faz a evolução. Os animais evoluem, têm doenças, porque precisam daquele processo de dor para se ultrapassar. Quem duvida que aquele cão pode um dia reencarnar como humano? Ele está muito mais perto do que aquele outro que é uma fera, não é? Então ele precisa passar pelo processo de dor para ter esse burilamento. Outro fotógrafo maravilhoso. Esse senhor se chama Joe Sartori. Isso é um americano que trabalha para a National Geographic. Tá bem? Tem uma exposição que está patente agora em Lisboa, a Cordoaria, que vai até maio, que eu não fui ainda, a gente está tentando achar um encaixe para poder ir, que ela teve no Porto também, na alfândega do Porto durante algum tempo. Tem cerca de 100 fotos parecidas com o que a gente vai mostrar aqui agora, com uma qualidade que não é igual a essa, porque não é essa tela, não é esse projetor, enfim, é uma coisa, deve ser lindíssimo. Esse senhor tem fotografados hoje mais de 8.500 espécies de animais. Ele se imbuiu de um projeto que chama a Arca dos Animais, a Photo Ark. Ele vai tirar foto, o projeto dele é tirar foto de todos os animais não humanos que forem possíveis. Sabe como é que ele começou isso? Ele tem uma reportagem nos 60 Minutos que ele diz, a entrevista que ele dá. A esposa dele teve cancro e ele começou a perceber o quão volátil é a vida hoje, encarnada. E ele falou, o que eu vou deixar para a humanidade? Vou deixar uma fotoarca. A exemplo do banco de sementes que existe, ele decidiu fazer uma fotoarca. E ele tem fotos que são lindíssimas. Ele fotografa todos os animais contra um fundo preto e contra um fundo branco. Os que são menores, que têm possibilidade de fugir, ele põe dentro de uma caixa toda branca ou toda preta e depois fotografa. É muito bacana, não é? Parece com quem? Então, o que a gente anda aqui a fazer, não é? A gente usa animais para entretenimento, a gente usa animais para alimentação, a gente faz comércio de animais, tráfico de animais ainda hoje. Agora foi ontem saiu uma reportagem de não sei quantas tartarugas presas no aeroporto que vinham da Malásia ou da Tailândia ou qualquer coisa parecida, né? E a gente usa para vestuário. Tudo isso a gente foi usando enquanto era necessário. A gente caçava enquanto era necessário. Será que hoje a gente precisa disso tudo? Será que hoje a gente precisa fazer isso tudo, usar animais em circo? Para que eu ia ver eles na gaiola? Vai para o meio do mato, vai ver passarinho aí. E por aí afora. Isto fica para reflexão e a busca de cada um, né? Porque a nossa visão, durante muitos anos, e foram falando para a gente, que a gente era o centro do mundo, que a gente era egocêntrico. Eu sou o centro. Vocês já viram onde é que está a mulher? Também não está do lado, não. Está embaixo, né? E tudo que estava abaixo e o homem estava acima. A gente tem que sair dessa questão egocêntrica e passar para a questão ecocêntrica, onde está todo mundo junto, todo mundo no mesmo nível. Tá? No sábado a gente viu até um verme, um nemátodo, dorme. Eles dormem, eles têm período de sono também, né? E a gente não dá importância a isso, mas é todo mundo no mesmo nível. E para terminar, tem aqui duas ou três situações da Revista Espírita. Essa é de outubro de 1860, que tem dissertações espíritas sobre Júpiter, que é o médium George, né, um espírito George através de uma médium Costa. O planeta Júpiter, infinitamente maior que a Terra, não apresenta o mesmo aspecto. É inundado por uma luz pura e brilhante que ilumina sem ofuscar.
as árvores, as flores, os insetos, os animais dos quais os vossos são ponto de partida, ou seja, os nossos da Terra hoje são os que estão em Júpiter num processo evolutivo, ali são maiores e aperfeiçoados. Fui eu que grifei. São animais maiores e aperfeiçoados. Em Júpiter, a mão de obra é desses animais não humanos, porque os humanos só trabalham com o pensamento. Mas não é um trabalho escravo, não é um trabalho, é um trabalho numa situação própria da evolução daqueles espíritos animais. A natureza é mais grandiosa e mais variada, a temperatura é igual e deliciosa, a harmonia das esferas encanta os olhos e ouvidos. Isto é uma descrição do que é Júpiter, que é um planeta mais evoluído que o nosso. Aí a gente tem Marte, que é um planeta que está atrás do nosso em evolução. Os animais que por toda parte sofrem os reflexos humanos são mais selvagens e mais cruéis do que em qualquer outro lugar. O cão e o lobo são uma mesma espécie, e incessantemente em luta com o homem, lhe dão encarniçados combates, encarniçados da carniça, da carne, que destroem carne. Aliás, menos numerosos e menos variados do que a Terra, os animais são a miniatura deles mesmos. Ou seja, miniatura dos que estão na Terra hoje, miniatura em questão evolutiva espiritual. O que lembra isso? Pré-história, né? Pois é, Marte está numa fase que a Terra já teve. E os animais participam nisso tudo, porque os animais vieram para estar junto com a gente. Numa outra revista espírita de 1858, em abril, Conversas Familiares de Além-Túmulo, descrição de Júpiter. Por que conversas familiares? Como eu falei, Kardec distribuía a revista em assuntos desses, que eram assuntos de curiosidade, que chamava a atenção dos curiosos, e outros de científicos, que chamava a atenção dos cientistas. E ele pergunta, qual é a base da alimentação dos habitantes? É animal ou vegetal como aqui? Isto é, Kardec perguntando a um espírito que está encarnado sobre questões, mais ou menos como ele fez para o Livro dos Espíritos. E ele diz, puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Emmanuel diz que os animais olham para nós como se nós fôssemos deuses. Da mesma forma que nós olhamos para uma coisa superior a nós, que é Deus, não é? Eles olham para nós como deuses. Disseram-nos que parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim, porque lá, os espíritos que estão lá, humanos, já conseguem absorver nitrogênio, já não precisam de carne. Tá bem? Cada um com a sua evolução. Isto é... Dá para a gente ir mais um pouquinho? 5 minutos? Isso é uma avaliação, porque como disse lá o advogado, não é? O Gary Facione, a gente não dá para transformar tudo de uma hora para outra, então vamos cuidar do bem-estar. Então eles fizeram no Reino Unido, foi em Cambridge, eles fizeram Farm Animal Welfare Council. O que é isto? São os animais de produção. Isso não são para animais de companhia, tá bem? Isto foi criado por um conselho de criadores de animais de produção para cuidar do bem-estar. E eles têm alguns tópicos que eles dizem que para um animal estar em bem-estar, a gente pode transpor isso para animais de companhia, para outros tipos de animais. Livre de fome e sede, não pode ter fome nem sede, com acesso à água fresca e dieta de mantenha saudáveis e vigorosos. Livre de desconfortos, vivendo em um ambiente apropriado, que inclui abrigo e uma área confortável para descanso, porque os animais também dormem. A gente viu que os que menos dormem são os cavalos, dormem cerca de 3 horas pelo nosso ciclo circadiano de 24 horas, e o morcego castanho dorme cerca de 20 horas. Eu até falei com o pessoal aqui, quem achar que dorme muito pode começar a se chamar de morcego castanho e andar por aí dizendo, eu sou um morcego castanho. Que ninguém vai entender que você dorme muito, pouca gente vai entender. Livre de dor, ferimentos ou doenças, através de prevenção ou rápido diagnóstico e tratamento. Livre de expressar seu normal comportamento, livre para expressar seu normal comportamento, sendo garantido espaço suficiente, condições de moradia apropriada e companhia de outros animais de sua espécie. O que é um normal comportamento? Uma galinha cisca, por exemplo.
Se você prender uma galinha dentro de uma jaula, ela não cisca. Ela não está em condições de bem-estar animal. Um porco fuça. Quem é que não sabe disso, né? Um porco fuça. Se o porco não tiver terra para fuçar, não está no seu bem-estar. E por aí afora. Livre de medos, ameaças e angústias. Mas bicho tem medo? Tem. Porque é senciente, sente igual a gente. Com garantias de condições de tratamento que evitem sofrimentos mentais. Um bicho com sofrimento mental tem que arrumar um psicólogo para cachorro? Tem. Posso vos dizer que na clínica veterinária hoje em dia, o maior número de problemas é dermatológicos, problemas de pele. E muito perto, problemas de comportamento. Cães agressivos, gatos que fazem xixi em todo lado, gato que não pode me ver entrar em casa que morde a minha perna, e por aí afora. Isto por quê? Porque a gente não tem condições de bem-estar dentro do ambiente que a gente tem os nossos animais. Olha essa. Isso é uma tira do Armandinho. O Armandinho é um desenho que faz várias tiras. Ele diz assim: mãe, por que chamam ele de lobo mau? O lobo mau, né? Da história do Chapeuzinho Vermelho. Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto já está em cima da mesa. E o Armandinho fica refletindo: afinal, eu também sou um lobo mau. Eu também como porquinhos. Não é? Isto é um vídeo, isto demora 1 minuto e pouco. É um vídeo muito interessante. O senhor é cego. Para quem não perceber. Quer ver o que é amor ao animal? Quem é que aqui não dava a cozinha para salvar um peixe? Não precisa responder. E sem a gente poder passar uma apresentação falando de animais não humanos, não falar em Francisco de Assis é até perigoso, né? Parece até que a gente não falou de animais. E para quem não... Outro grande exemplo de amor aos animais é Francisco de Assis. Ele tem uma história do lobo de Gúbio. Não sei se vocês conhecem. Vou contar rapidamente. Francisco de Assis andava em pregação pela Itália e passa por uma cidade chamada Gúbio. E os aldeões, as pessoas da cidade, Francisco, ajuda a gente, tem um lobo na floresta que todo dia vem aqui, come as nossas criações, ameaça todo mundo, faz aquela cara feia, agressiva e não sei o quê. Mas onde é que está o lobo? Ele fica ali naquela floresta. Então tá bom, eu vou lá. Não, Francisco, você é maluco, o lobo vai te comer, vai te pegar, não sei o quê. Não, eu vou lá. Francisco caminhou, o lobo começa a ter uma posição de agressividade, ele muito serenamente começa a conversar com o lobo. Qual é o seu problema? O que te aflige? O que te desconforta? Diz, meu irmão, eu te ajudo. E o lobo, falando com Francisco, provavelmente telepaticamente ou através de outros tipos de fluidos, diz que tinha fome,
que ele vivia com fome, e o pessoal da aldeia só lhe atirava pedras, paus e tudo mais. Ele falou, então tá bom. Voltou para a aldeia, reuniu com todo mundo da aldeia e falou com eles, meus amigos, o lobo só é assim porque vocês atiram paus, pedras e não dão comida. A partir de hoje, todo dia, vai ter comida para o lobo 2 vezes ao dia, no meio da vila. E avisou para o lobo. Durante anos, o lobo entrava pela aldeia, comia e ia embora. Durante anos. O lobo chegou a ficar, segundo conta a história, muito velho, debilitado, e depois começou a ser atacado pelos cães e tudo mais, e voltou a se refugiar. Mas durante anos ele viveu no meio das pessoas. Isto é um exemplo para dizer que a gente só é agressivo quando a gente tem agressividade do outro lado, inclusive dos animais. E só para deixar vocês com essa reflexão, que também é de Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Tá bem? Muito obrigado, boa noite. Página 11. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nossa inspiração, nossa paz, agradecemos-te pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, mergulhando o nosso psiquismo nessa área tão vasta e que tantas lições nos deixa na alma.
Agradecemos-te o dia que se foi, as nossas ocupações, nossos compromissos diante da terra e aqueles que nos permitiram aqui estar, atendendo aos deveres de consciência, de necessidade, curiosidade, às nossas necessidades de aprendermos, de revisarmos conhecimentos que, à luz do teu Evangelho, torna-nos a vida mais simples, mais doce, mais pacificada. Muito obrigado pelo dia que se foi, pelo pão à mesa, pela família, pelo teto, pelos amigos. E também te agradecemos pelos nossos animais queridos. Agradecemos-te, Senhor, por todos aqueles que nos serviram e servem, por todos aqueles que passaram pelas nossas vidas e junto a quem tivemos a oportunidade de respeitar, de admirar, de cuidar, de amar. Guarda-os na dimensão das estrelas envolvendo-os, uma vez que a vida também continua para eles. Inspirados na mensagem de Francisco de Assis, o inesquecível amigo e protetor dos animais, inspira-nos, Senhor Jesus, a agir para com a nossa terra querida, aos nossos irmãos, animais, vegetais, minerais, a este planeta que nos recebe e a quem devemos servir, proteger, cuidar e zelar. Agradecemos a assistência dos nossos anjos de guarda, benfeitores queridos que nos envolvem, que nos inspiram. Oramos também por aqueles outros que eventualmente possam manifestar em relação a nós sentimentos de animosidade, aversão, perseguição ou rancor. Abençoe, Senhor Jesus, os seres amados que nos recordamos, que já partiram há muito ou há pouco tempo, envolvendo-os onde quer que se encontrem, sabendo o quanto é bom tê-los vivos em nossos corações. Que recolhidos nessa psicosfera de renovação e paz, possamos retornar aos nossos lares, ao labor da nossa semana, dando continuidade às nossas tarefas na terra, compreendendo as nossas obrigações espirituais. Fica conosco, querido amigo Jesus, envolvendo-nos agora e sempre.